Nessa tarde chuvosa em Lisboa, ninguém esperava que um simples regresso antecipado mudasse tantas vidas. Duarte Andrade, Empres Rio. Milion Rio, habituado a mandar e ser obedecido, chegou a casa 3 dias antes do previsto, ansioso apenas por silêncio depois de semanas de reuniões exaustivas. Mas em vez da calma, ouviu risos e choros de criança vindos da cozinha. O coral gelou-lhe quando encontrou Ins, a empregada, com 2 bebés presos ao peito num sling gasto. A fria tomou-lhe conta do rosto. "O que isto, Ins?" "A minha casa, no infantrio", gritou. Com voz firme, mas cansada, ela respondeu: "Sou os filhos da minha irme." Ficaram RFOs. A minha mijoto idosa nos consegue segurar. Não tinha para onde ir. Duarte sentiu o peso da traio. Ela havia quebrado as regras da sua casa, mentido durante dias. Mas Ins não recuou, contou-lhe que prometera ir no leito de morte, nunca abandonar aquelas crianas. Se tivesse de perder o emprego, perderia, mas a sua palavra. Foi nesse instante que Duarte hesitou. Viu nela não apenas uma empregada, mas uma mulher que lutava contra a vida de peito erguido. A raiva deu lugar a algo inesperado respeito. Em vez de a despedir, decidiu ajudar a garantir cuidados médicos, dela, e procurar soluções dignas para os bebés, sem os condenar a um abrigo. Naquele silêncio pesado, Duarte percebeu algo que dinheiro nenhum compra. Há promessas que valem mais que contratos e há vidas que não se medem em euros, mas no simples acto de virar costas. Na manhã seguinte, a casa de Duarte parecia diferente. Jotano era apenas o seu refúgio silencioso, cheio de murmores frios e imíveis caros. O eco dos passos misturava-se agora com o murmurio suave dos bebés, e embora tivesse deixado claro que não voltariam a entrar sem a sua autorização, Duarte não conseguia afastar a imagem das pequenas mãos que se estendiam no vazio, procura de calor. Sentado no escritório diante da parede de vidro que dava para o Tejo, Duarte tentou concentrar-se nos relatrios da empresa. Mas as palavras perdiam-se na memória recente. A voz firme de Ins ecoava-lhe na cabeça. Prometi minha irmã que os protegeria. Quantos homens entre os seus icios e colegas teriam essa coragem? Quantos estariam dispostos a sacrificar tudo por um lau de sangue? Ao cair da tarde, decidiu visitar a mãe de Ins no pequeno apartamento em Almada. Encontrou uma mulher frágil, de olhar cansado, mas cheio de ternura, a embalar as crianas com esforo. O contraste entre a sua fortuna e a humildade daquele lar deixou-o desconfortável. Pela primeira vez em muito tempo, Duarte não sentiu orgulho pelo imprio que construra, mas sim vergonha por nunca ter olhado alma do seu prio mundo. A sua filha, de uma fora admirável, murmurou enquanto observava Ins arrumar a cozinha apertada. Ela ergueu os olhos surpreendida com o tom sincero. "Sfal, o que qualquer irmã faria." No caminho de regresso, Duarte percebeu que aquela família tão distante da sua realidade lhe havia ensinado uma lição simples e dura: o valor de uma vida não se mede em títulos ou em contas bancárias, mas na capacidade de permanecer quando todos os outros partiram. E naquele instante tomou uma decisão: iria garantir que Ins e os sobrinhos nunca mais se sentiriam sozinhos. Nessa semana, Duarte regressou ao ritmo habitual de reuniões e jantares de negócios, mas algo dentro dele não era o mesmo. Na mesa comprida da sala de reuniões, rodeado de homens engravatados, escutava inúmeros projetos e estratégias, mas a mente fugia-lhe constantemente para outra cena, Ins firme e vulnerável, ao mesmo tempo com os 2 bebés colados ao peito. Era um contraste brutal. Enquanto os colegas falavam de lucros trimestrais, Duarte lembrava-se das paredes descascadas do apartamento em Almada e do olhar cansado da Mede Ins, que lutava para manter a promessa feita à filha. Pela primeira vez em anos, os mailes no SR do projetor pareceram-lhe irrelevantes.
Na sexta-feira, decidiu faltar a um jantar importante com investidores estrangeiros. Em vez disso, atravessou a ponte e bateu porta de Ins. Ela abriu com expresso surpresa ainda de avental e, atrás dela, ouviu-se o choro suave de um dos bebes. Senhor Duarte não esperava vê-lo. Ele respirou fundo, pouco habituado a justificar-se. Vim saber se precisam de alguma coisa. O silêncio que se seguiu valeu mais que qualquer discurso. Ins agradeceu com um simples sorriso cansado e, nesse instante, Duarte sentiu algo que desconhecia Pértena. Não era piedade nem obrigal. Era como se aquela pequena família, contra todas as probabilidades, lhe tivesse aberto uma porta para uma parte esquecida de si próprio. Nos dias seguintes, começou a organizar ajuda pertica, pagou a uma enfermeira para a apoiar, a Ins comprou medicamentos e Ati garantiu uma creche privada para quando chegasse o momento. Ins, orgulhosa, hesitou em aceitar tanta interveno, mas ele foi claro. No fao isto por caridade. Fao porque aprendi consigo que promessas não se quebram. Essa frase ficou-lhe gravada. Pela primeira vez algum via nele, não apenas o patro distante, mas um homem capaz de agir com humanidade. E numa noite de domingo, ao regressar à casa, Duarte parou no corredor antes de entrar no seu escritrio silencioso. A manso parecia-lhe imensa e vazia. Encostou-se à parede e percebeu com uma lucidez quase dolorosa que todo o dinheiro acumulado nunca lhe dera aquilo que agora comeava a sentir sentido. As escolhas que faria dali em diante não seriam ditadas apenas pelo lucro. Havia crianas que precisavam de segurana, uma família que contava com ele e uma promessa que, mesmo não sendo sua, passara a fazer parte da sua vida. Porque no fim Duarte descobriu o que sempre ignorara, a verdadeira riqueza no Oeste, enquanto se guarda no banco, mas enquanto as mos se decide, no largar pelo caminho. Na segunda-feira seguinte, Duarte tinha pela frente um dos contratos mais importantes da sua carreira. A assinatura com um grupo estrangeiro prometia expandir os negócios para TRS continentes e duplicar a fortuna da empresa. Todos os diretores estavam preparados, ansiosos, de pastas cheias e discursos prontos. S. Duarte parecia distante, como se o peso do momento não lhe coubesse nos ombros. De manhã cedo, antes de sair, recebeu uma chamada aflita de Ins. A Midela tinha cado durante a noite e fora levada para o hospital em Almada. A voz de Ins tremia do outro lado da linha. Senhor Duarte, eu não sei o que fazer. Tenho os bebes e não posso deixá-los sozinhos. Durante alguns segundos, o silêncio entre ambos foi absoluto. Duarte olhou para o relógio. Em menos de uma hora, teria de estar reunido com investidores que tinham atravessado meio mundo para o encontrar. Mas ao ouvir o choro dos bebes ao fundo, percebeu a escolha que tinha pela frente. Fechou a pasta de documentos e disse apenas, vou para a... Chegado ao hospital, encontrou Ins com as crianas ao colo e o rosto cansado marcado pela preocupação. Sem pensar duas vezes, tomou um dos bebês nos braços. O pequeno acalmou-se quase de imediato, como se pressentisse que estava seguro. Ines olhou-o espantada, e nesse instante, a distância social entre patro e empregada desfez-se. Eram apenas duas pessoas a lutar pelo que realmente importava. Horas mais tarde, Duarte recebeu dezenas de mensagens furiosas dos seus SIs. O contrato tinha ficado em suspenso, talvez perdido. Mas pela primeira vez, isso não lhe causou ansiedade. Sentado num banco de hospital, embalando um bebe que adormecia lentamente, sentiu uma paz que não conhecia. Quando Ins lhe agradeceu com os olhos marejados, ele respondeu com simplicidade: "Cá coisas que não se adiam, Ins. O resto é negocio." Naquela noite, Duarte regressou a casa sabendo que tinha falhado um acordo milionário. Mas ao mesmo tempo percebeu que tinha ganho algo infinitamente maior, a certeza de que não voltaria a medir a sua vida apenas pelo saldo bancário. Porque a verdadeira grandeza no Oeste
em multiplicar fortunas, mas em escolher estar presente quando algum mais precisa de NS. O silêncio da noite envolvia a manso de Duarte quando ele regressou do hospital. Pela primeira vez em anos, não sentiu orgulho ao atravessar o porto imponente, nem ao ver o brilho dos Mirmores e do Au. Tudo aquilo parecia vazio, frio, um eco de uma vida vivida apenas para acumular mais, e no entanto algo dentro dele estava diferente. No dia seguinte, as manchetes dos jornais econômicos eram claras: contrato milhões, falha última hora. Os ecios estavam indignados, exigiam explicais, ameaçavam afastá-lo da presidência. Duarte ouviu tudo em silêncio. Quando finalmente falou, a sua voz soou firme e inesperadamente calma. Se para manter um négcio tiver de virar as costas a quem precisa de mim, entro no um négcio que valha a pena. Houve quem abanasse a cábia em descrena, outros murmuraram que ele enlouquecera. Mas Duarte sentiu um alvio profundo, como se tivesse deixado cair uma armadura que usara durante demasiado tempo. Naquela mesma semana voltou a Almada. Levou consigo no contratos nem seguranas, mas um carrinho de bebe novo leite em fraldas e ate-brinquedos. Quando Ins abriu a porta, quase não acreditou. Senhor Duarte comeou hesitante. Duarte interrompeu ele com um sorriso cansado. Joto chega de barreiras entre enes. Ela ficou sem palavras. Estava habituada ao patro distante frio, mas agora via um homem diferente disposto a carregar sacos de compras e a aquecer o bibero sem se importar com as mãos manchadas de leite. Com o tempo, a relação entre ambos deixou de ser marcada pela hierarquia e transformou-se numa parceria improvável. Duarte começou a visitar a família. Regularmente acompanhou consultas médicas da Ins e, em silêncio, ajudou a pagar tratamentos que ela jamais poderia suportar sozinha. Mais do que isso, descobriu algo que nos sentia há anos afeto verdadeiro. Os bebes, com os seus sorrisos desdentados e choros repentinos, ensinaram-lhe que nem todas as vítreas se medem em milhas. Ins, com a sua coragem e dignidade, mostrou-lhe que a riqueza mais valiosa cumprir promessas, mesmo quando custa tudo. Numa noite serena, enquanto embalava um dos bebes na varanda, Duarte deixou escapar um pensamento em voz baixa. Afinal, a vida não sobre o que guardamos, mas sobre quem escolhemos no abandonar. E nesse instante percebeu que tinha encontrado aquilo que sempre lhe faltara um lar no feito de luxo, mas de presena amor e compromisso. Passaram-se alguns meses desde aquela noite em que Duarte, sozinho na varanda, se deixou surpreender por uma verdade simples: a vida não se mede em euros, mas em presenas. A manso Jote não era tu, silenciosa como antes. Agora, quando ele abria a porta, encontrava gargalhadas de bebe pequenos passos pelo chão de madeira e, sobretudo, a certeza de que não estava mais condenado sólido dourada que construra sua volta. Ins continuava a trabalhar, mas a relação entre os dois mudara para sempre. Joto no era apenas a empregada dedicada. Era a guarde de uma promessa, uma mulher que lhe abrira os olhos para o que realmente importa. Duarte, por sua vez, descobrira em si uma generosidade que julgava inexistente. Ajudava a Ins, participava nos cuidados com os bebés e pouco a pouco sentia que estava a recuperar a sua própria humanidade. O mundo dos néxios nunca deixou de o chamar, mas Joto não tinha o mesmo peso. Assinava contratos, sim, mas aqueles que não exigiam sacrificar príncipes. A sua imagem pública mudou. Alguns chamavam-lhe tolo, outros visionário. Mas ele, Jota, não se importava. Pela primeira vez, sentia que vivia de acordo com valores reais e não apenas por meros numa conta bancária. E aqui que est alio desta histria a verdadeira riqueza no que acumulamos, mas no que partilhamos. Podemos perder milhas e ainda assim ganhar tudo se escolhermos estar presentes quando algum precisa de NS. No fim, o que permanece no
os contratos assinados, mas as MOs que seguramos, as promessas que cumprimos e as vidas que se entrelaçaram com a nossa. E tu, de pensaste qual a tua verdadeira riqueza? Deixa a tua opinião nos comentários. A tua partilha pode inspirar outros a repensarem as suas prioridades. Se esta estria te tocou, não te esqueças de subscrever o canal e ativar as notificações para acompanhares mais estrias de coragem, esperança e humanidade. Porque juntos podemos lembrar-nos todos os dias do que realmente importa.